começa agora mais uma edição do Panorama MS. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Semana terminando e mais uma vez nós gostaríamos de agradecer demais a sua audiência e participação. Veja agora o destaque de hoje. Na edição dessa sexta-feira, 8 de novembro de 2019, o Panorama MS vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Qual tem sido a expectativa dos alunos em relação ao Enem? O que esperar da próxima etapa? Esse e outros detalhes você confere agora. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. E para nos ajudar a entender e esclarecer todos os detalhes sobre o Enem, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a psicóloga e professora da Unidep, Juliana Elisa dos Santos, e também Tiago Martins, que é diretor da Escola Harmonia. Muito obrigada, nós agradecemos a presença de vocês. Para começar, Tiago, esse formato de avaliação do Enem, do seu ponto de vista como profissional da educação, é ideal? Bom dia, Gislane. Bom dia, Carlos. Prazer estar aqui novamente. Eu acredito que seja incompleto esse modelo de avaliação do Enem. Apenas 2 dias de prova para medir todo o conhecimento do aluno, eu acho pouco. Então, por exemplo, poderíamos seguir o modelo dos Estados Unidos, em que acontecem as avaliações, né, como se fosse o nosso Enem. Além disso, existe também toda uma avaliação do histórico escolar daquele aluno. Então, a universidade vai analisar todas as notas, a vida escolar, acadêmica daquele aluno. E, por fim, uma entrevista individual do aluno naquela universidade. Então, aí seria, sim, uma maneira muito mais completa e eficaz de medir aquele aluno. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente. O modelo de ensino que tem como base questões e materiais conteudistas, ele está de acordo com a geração atual? Boa pergunta, obrigado, viu, Carlos? Obrigado, gente, novamente por esse convite, enfim. Realmente, o que você está falando é complicado, porque a nossa geração hoje demanda, além de conteúdo, essa questão realmente pontual, é de interpretação. Né? Hoje a gente vive num mundo onde você tem pesquisa, informação, bastante pelo Google, né? Enfim, e extrair todas as informações e colocar isso na leitura, na descrição, no desenvolvimento de uma redação é um desafio, né? Muito grande. Tiago, então vamos falar agora da primeira fase do Enem, que foi no domingo passado. A redação surpreendeu a todos, né? Até mesmo os professores que estavam esperando aí temas sobre política, temas mais assim atuais mesmo. E aí foi esse assunto, democratização ao acesso ao cinema, né? Que, quando a sua avaliação realmente surpreendeu, mas os alunos tiveram a oportunidade de descorrer todo que aí já tinham aprendido no decorrer do ano? Olha, no primeiro momento, quando eu vi a proposta dessa redação no domingo, eu tomei um susto. Me surpreendeu bastante. Em um segundo momento, quando eu vi todos os textos, são 4 textos, né? Que o Enem dá, aí sim... Os textos motivadores. Motivadores, obrigado, Carlos. Quando eu li esses textos motivadores, aí sim eu entendi a proposta e acredito que eles possibilitaram ao aluno discorrer sobre diversas a partir linhas, de várias diversas ideias, muitas perspectivas. Então, eu avaliei muito positivo a redação. E você acredita, então, que o Ministério da Educação não quis ir para temas mais polêmicos, deixou, então, essa questão mais neutra? Com certeza. Eu também avaliei isso de maneira muito positiva. Eu acredito que essa é uma avaliação que não é para entrar em polêmica, não é para entrar em viés político e viés ideológico. É para selecionar os alunos. Esse é o objetivo do Enem, selecionar os alunos que têm mais capacidade de entrar em uma universidade. Tá certo. Agora, a nossa repórter Elza Recaldes, ela fez entrevistas, né, para saber a opinião dos alunos sobre a primeira fase e agora essa segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Quem vai dar o depoimento agora? Suelen Rodrigues, vamos ver. Esse ano, assim, eu consegui desenvolver mais minha redação.
Em relação às questões, eu acho que no Enem desse ano as questões foram mais de interpretação. Ou seja, você não precisava necessariamente ter muita base sobre o conteúdo, porque você iria conseguir responder as questões através do texto. Para a próxima fase, que vai ser de exatas, eu espero assim, que seja uma boa fase, que as questões não estejam assim tão complicadas e que não exija tanto tempo, porque a minha questão que eu mais demoro é em relação ao tempo, entendeu? Porque eu sinto que eu tenho falta assim, de um gerenciamento do meu tempo. Muito obrigado, Suelen. Olha aí a questão do tempo, né? Juliana, e aí? Como otimizar e como aproveitar melhor essa questão do tempo no momento que é de tanta ansiedade e nervosismo do aluno? Eu acho que a principal coisa é você iniciar passando o olho em todas as questões e se atendo, obviamente, às mais fáceis para não criar uma ansiedade, porque eu acho que a gente tem que proporcionar uma certa calma, né, no aqui e agora que a gente sempre fala, e possibilitando se desenvolver entre as mais fáceis, intermediárias e as mais difíceis. Porque o tempo, né, se eu já iniciar puxando uma questão mais difícil, realmente vai causar uma ansiedade absurda. O nervosismo, né? O nervosismo. Então é importante fazer uma checada geral na prova e começar as mais fáceis. E você, telespectador, participa dessa nossa conversa. Hoje nós estamos conversando sobre o Enem. A segunda fase das provas vão acontecer no próximo domingo. Já tem participação aqui da Martinha, do Jardim Aeroporto. Quem fica doente tem a chance de fazer em outra data, como uma doença infecciosa, por exemplo, de última hora. E aí, Tiago, não tem, né? Não tem. Então, se a pessoa ficou doente mesmo, ela perde, mas ela pode realizar essa segunda fase, mesmo como uma maneira trainee, dizemos assim, né? Porque se ela perdeu a primeira, ela estava tão preparada, mas ficou doente, não compareceu, ela pode fazer agora o segundo? Pode fazer, você diz, por exemplo, em um outro momento, em casa? Não, agora é essa mesmo, se ela perdeu a primeira fase, então ela pode fazer a segunda fase. Se ela perdeu a primeira, perde tudo. Ou perde tudo. Perde tudo. Uhum. Ela perde. Infelizmente, então, Martinha, não tem como, vai ter que se preparar de novo mais um ano. E essa questão de ficar doente também acontece muito, né? A pessoa se prepara o ano todo, mas o nervosismo, então não basta só estudar, a saúde mental também tem que estar em dia. Correto. Eu falo que é um gerenciamento de um ano inteiro. Um ano inteiro. Então, a gente questiona assim, como é que a pessoa administra os estudos, né? Aquela questão assim, qual é o planejamento que foi durante todo esse ano? Né? Não é só de ordem dos estudos, mas assim, a principal coisa, como é que eu gerencio o meu lazer, como é que eu gerencio as minhas relações? Eu preciso dividir isso muito bem. Né? A gente comenta para os pais, muitos ficam realmente muito tensos e dedicam-se muito e esquecem de fazer um check-up, uma análise. Né? E essa é a questão principal, trabalhar e administrar a ansiedade. Isso, sem sombra de dúvida, minimiza esse estresse que a gente tem, obviamente as doenças correlacionadas a esse estresse. Né? Então, é todo um período aí de cuidados. Tiago, a gente sabe que o estudante hoje, o acesso à informação é muito vasto e muito rápido. Né? Tecnologia, o Google, né? A internet. O MEC tem olhado para esse novo estudante e tem colocado na prova questões que têm mais a ver com essa geração? Eu acredito que sim. Esperava até nesse primeiro dia de avaliação uma prova mais conteudista, mais o que nós chamamos de decoreba. E não foi isso que aconteceu. Foi uma prova bastante interpretativa e eu avalio isso de maneira muito positiva. Agora nós vamos ver mais um depoimento do Pedro Nascimento e você vai ver então a opinião dele sobre o conteúdo do Enem. Veja só. Para mim foi uma prova fácil. Eu tive um pouco de dificuldade nas 45 primeiras perguntas, que era mais sobre línguas e literatura. E em questão de geografia e história eu fui melhor. Eu não tive muita dificuldade também na questão da redação, porque eu achei um tema fácil.
né, a questão da democratização do acesso ao cinema. E eu esperava algo mais em questão sobre saúde, né, que é o tema mais falado hoje em dia e tal. Olha aí, muito obrigada, então, Pedro, por sua opinião aqui no Panorama MS. Juliana, o Pedro falou dessa questão também de focar, né? A gente precisa focar. Esses estudantes, eles precisam também, além de focar, ter uma vida social, porque senão as pessoas ficam muito presas, né? Sem sombra de dúvida. A gente tem que pensar que a gente está o tempo todo estudando, mesmo nas relações, quando a gente advém de passear, de aproveitar, de analisar o meio. A gente tem informações, a gente pode, de uma certa forma, lidar e administrar mais com esse estresse. Tudo isso soma, esse apoio social é importante. Da né? família também, da né? família. Porque a família cobra muito desse estudante. Era esse ponto que eu acho que é fundamental. Na véspera que a gente está do segundo momento, a última prova, o que a gente tem que evitar são as cobranças. Por incrível que pareça, a gente observa isso lá no consultório, as pessoas tensas, os jovens falando, e se eu não passar? É como se fosse vida e morte. Vida e morte. Como aquela prova dependesse toda uma vida. Porque para ele é uma que- mudança de E fase, até né? que ponto isso pode bloquear totalmente e a pessoa não conseguir? Porque tenta imaginar a alta exigência que ele vai demandar nisso. Cumprir uma expectativa familiar, social, entre os amigos. Né? A gente sabe que a cobrança em si ela não é ruim, mas quando ele excede. Né? Vamos supor, filho, eu gastei o que tinha e que não tinha. Olha só isso. Isso é relativamente comum. Ou seja, agora é tudo ou nada. É sua vez, né? É muito mais comum que vocês imaginam. Imagina o peso. Ou o avô que ajuda financeiramente a sua neta, de repente tem mais recurso. Né? Então, o que eu quero falar é assim, não é uma vida uma prova dessa. É um momento disso. E não necessariamente a pessoa talvez seja aprovada. A gente também tem que perceber isso. É humano, de repente, você não passar esse ano. Tá certo? Porque existe também uma coisa que, inconscientemente, muitos jovens acabam até se boicotando, por incrível que pareça, até pela questão da maturidade. Será que eu estou mesmo? E aí existe toda uma questão inconsciente que fala, não é hoje, não é agora. Né? É claro que é uma dedicação de um ano inteiro, ou seja, de uma vida inteira. Eu estou falando... Porque quando entra no ensino médio, não é mesmo, Tiago? A pessoa já vai se preparando. No ensino médio já é essa preparação toda, né? Já começam as cobranças até do próprio aluno, né? Com certeza. O aluno se cobra muito no terceiro ano do ensino médio. No primeiro ano ele entra um pouco mais imaturo, no segundo já é uma transição e no terceiro o aluno ele se cobra muito. Então, complementando a fala da minha colega Juliana, os pais têm um papel importantíssimo na vida dos filhos nessa fase de muita pressão. Os pais devem apoiar os seus filhos. É claro que observar se o filho está estudando. Sim. Né? O Mas se difícil é você apoiar e ter que cobrar ao mesmo tempo. Exato. Né, Juliana? É essa a questão. E aquela velha história, eu sei que você vai dar o seu máximo e a gente confia em você. Essas são as palavras reforçadoras e motivadoras. O que eu falo bastante para os meus alunos do Harmonia é o seguinte: dê o seu máximo nesse ano difícil, pesado, puxado, e se você for aprovado, parabéns, bacana, você mereceu. Se não, beleza, vamos fazer mais um ano de cursinho, você é jovem, não tem problema nenhum. Não mas é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas assim, dei o meu máximo e não fui aprovado, cabeça erguida, faz parte da vida. Beleza, é isso aí, pessoal. Agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a expectativa e os desafios do Enem em 2019.
Panorama MS de volta. Nessa sexta-feira nós estamos falando sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece no domingo, a próxima fase do exame. Agora você vai ver o depoimento do Vitor Souza. Olha só o que ele conta. Eu achei muito diferente da que eu tinha feito a última vez em 2017. Porque a prova dessa vez estava mais conteudista, inclusive a parte de filosofia cobrou muito mais os autores, os filósofos, especificamente suas ideias. A parte de história também não caiu nada sobre assuntos, temas mais comuns, como Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não teve nada sobre Revolução de 64 ou Ditadura de 64 e Era Vargas. A redação foi um tema polêmico, né? Muitos alunos aí comentando a respeito da redação. Qual que foi a sua impressão? Eu achei algo muito inesperado na hora que eu vi, porque, inclusive, acho que eu e vários alunos tinham se preparado para temas mais voltados à educação, à parte de meio ambiente, idosos e as mazelas sociais, como, por exemplo, as classes médias baixas. Muito obrigado, Vitor, pelo seu depoimento aqui no Panorama MS. E ele falou, né, inevitavelmente, do tema da redação. Tiago, é possível dizer que talvez a ideia do MEC foi fugir de polêmicas, fugir de temas talvez óbvios, ou seja, aqueles temas que professores e alunos tinham mais ou menos uma ideia de que fosse cair. Com certeza, nós observamos isso no primeiro dia. A avaliação fugiu aí de questões ideológicas, de questões polêmicas, de políticos partidários, e eu acho isso muito bom, porque o exame ele não foi feito para entrar nessas discussões, nessas linhas de raciocínio. Eu avalio isso de maneira muito boa. Tiago, o que esperar então agora no próximo domingo? A expectativa para as provas exatas e Ciências da Natureza. Ciências da Natureza. Então, serão 45 questões de matemática e 45 de Ciências da Natureza, que englobam Química, Física e Biologia. Os alunos, eu acho que eles devem... mais difícil? Os alunos geralmente encaram isso como... Ficam com mais medo? É a etapa mais Não complicada? há uma resposta para isso, porque para alguns alunos eles têm mais facilidade nessas áreas de exatas e outros alunos têm mais facilidade nas humanas. Eu, por exemplo, Não, vim eu pras digo, humanas. Tiago, Tiago, eu digo mais no Plenamente. sentido, por exemplo, na época de escola, assim, tinha-se uma ideia de que as questões de humanas você podia dar uma floreada. Agora, 2 mais 2 é 4. Exatamente. E com esse modelo de prova de múltipla escolha, você não tem como dar essa floreada. A resposta será apenas uma e é isso. Agora vamos para mais uma participação. O Davidson, ele é do bairro Carandai, tem 15 anos. Um check-up é obrigatório para essa ansiedade? Um check-up provavelmente da saúde aqui antes de... Eu acredito assim, a gente tem que, desde o início do ano, cuidar da sua saúde. Até eu brinco assim, vamos suplementar, alimentar-se bem, dormir bem, né? E esse check-up, na realidade, é assim, como eu lido com esses pensamentos, como é que eu lido com esse momento. Então, como é aquela velha história, a gente trabalha muito com essa administração, hoje fala-se muito em mindfulness, né? Que é essa questão de o aqui e agora, trabalhar isso, focar nesse momento, trabalhar respiração, isso tudo nos administra bem essa prova, porque a gente sabe que um pensamento mais calmo... E positivo também, né, Juliana? Positivo, até esses dias atrás eu fiz um vídeo falando isso. A gente tem que acreditar, e foi o que o nosso colega falou, que dei o meu máximo. Nessa altura do campeonato, é importante eu revisar com muito carinho o meu empenho que eu tive durante este ano. E, obviamente, quando eu administro bem esses meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, eles ficam mais alinhados, tá certo? Então, todo esse cuidado aí em relação... Porque a ansiedade é inevitável. Todo mundo tem, né? Todos nós temos. Só temos que saber Principalmente essa controlar. geração, essa fase. Essa fase da vida. Então, é administrar.
né, administrar. Vamos seguir então acompanhando a opinião dos alunos agora. Quem vai falar é a Letícia Santos. Olha só. Consegui fazer bastante as questões e a redação também, que foi um tema bem surpresa assim, para as pessoas, mas eu consegui desenvolver bem. E agora, a sua expectativa para a segunda etapa? Como que você está se preparando? O que você achou desse fato de ser em 2 etapas, né? Por semanas aí separando? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho melhor que dá um tempinho para descansar e estudar um pouco mais. Então, essa semana eu estou estudando mais a questão da matemática, que vale muito ponto para o meu curso. E eu acho melhor, sim, separar cada domingo uma prova diferente. Isso aí, Letícia, mais uma vez também, obrigado aqui por dar o seu depoimento e participar do nosso programa. Tiago, aqui em Mato Grosso do Sul, segundo dados do INEP, houve mais de 70 mil inscritos, 17 mil abstenções, né, 17 mil ausências. A média nacional foi 23,1%. Aqui em Mato Grosso do Sul, um pouco mais, 25,1%. Na sua experiência, qual é o principal motivo para que para os alunos não comparecerem? É a pressa, é essa ansiedade, é esse medo de estar diante desse desafio? Em relação a esses dados nacionais, foi o menor índice de alunos que não compareceram em toda a história do Enem. Então isso eu avalio também positivamente. Por diversas maneiras os alunos não vão. Muitos perdem a prova, né, chegam atrasados, alguns não se sentem preparados. Não se sentem preparados, outros alunos, de fato, por conta desse nervosismo que nós estamos falando aqui, acabam não indo. Então, são muitos os motivos que os alunos não comparecem, né? Agora vamos ver mais um depoimento, então, agora do Diego. Veja só. Foi uma prova bem extensa, com textos bastante extensos, mas as primeiras questões, assim, você está mais disposto, você faz tranquilo. Aí você chega a partir da 45, você já começa a ficar meio cansado e as coisas já começam a se atrapalhar, assim, tal. Mas foi uma prova, assim, que eu achei consideravelmente tranquila. Apesar de ter um tempo bem longo, assim, deu para fazer as questões bem tranquila também. Ainda sobrou um tempo, ainda saí antes do horário previsto para o final da prova. Qual que foi a sua impressão da redação? Bom, foi um tema bem inesperado, né? Uma coisa que eu nunca achei que ia cair, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, nem que eu tinha estudado ou revisado alguma coisa parecida. Então, assim, eu tive bastante dificuldades para desenvolver a redação, mas acredito que pelos meus estudos pelas marcadores discursivos, pela minha prática em outras redações, eu acho que eu tenho ido bem, assim, até. Olha aí, então, muito obrigada, Diego, por sua participação aqui no Panorama MS. Nós já estamos indo para o final do programa. Então, Juliana, sua dica para os alunos agora, próxima prova, segunda fase do Enem, o que esse aluno precisa para se manter calmo? Eu acho que, na realidade, é assim, dá uma desacelerada. É claro que cada um tem o seu estilo de vida, seu jeitão de ser. Uns vão falar, vou fazer uma revisãozinha, né? E não acalmam enquanto não fazer a revisão. Mas o que eu penso é o seguinte, dá uma redução nessa aceleração, descansar, dormir bem, né? Isso é fundamental, principalmente na véspera. Fazer aquilo que eu falei para vocês, pensar com muito carinho e autoconfiança, darei o meu melhor, já entra falando, darei o meu melhor. É importante essa positividade nesse momento, né? E administrar nisso daí com relação ao tempo, etc e tal. E os pais? É o que eu ia acabar de perguntar. E os pais? E os pais também dá aquele respirar apoio, também, aquele né, chamego. respirar, sair, e abraça, dar uma volta, e abraça, beijo, e deseja boa sorte. Isso aí, apoio, é fundamental. Né? Apoio. Tiago, a Harmonia vai ter então um aulão hoje, né? Teremos um aulão das 4 da tarde às 10 horas da noite. Lembrando que o aulão é só para ir se descontrair também. Agora já estamos na reta final. Também descontrair. Mas o que nós orientamos aos nossos professores em um aulão? E que cada um ele dê o conteúdo que ele aposta que vai cair na prova.
entendeu? Então isso pode ajudar muito o aluno. No nosso primeiro aulão, que foi semana passada, os alunos me relataram, Tiago, o professor falou exatamente a questão que ia cair. Como tinha sido 2 dias antes, estava muito fresco na cabeça daquele aluno. Então, um aulão é uma excelente alternativa aí de revisão. E uma dica bem rapidinha. Uma dica rápida é, posso dar duas? Então, a primeira é o tempo. O tempo é um inimigo seu na sua prova. Então, uma sugestão é, comece a fazer a prova. Aquelas questões que você não está conseguindo fazer, faça uma marcação em frente àquela questão. E pula. E vai para a próxima. Terminei minha prova toda. Respondi as questões que eu sabia. Aí sim você vai para aquelas que não conseguia. Segunda e mais importante dica, vá com calma, vá tranquilo fazer esse Enem. Se você chegar lá nervoso, toda a sua dedicação, todo o seu preparo vai por água abaixo. Como disse a Juliana, respira, né? Respire. Respira e não pira. É isso aí. Ok. Tiago Martins, diretor da Escola Harmonia, muito obrigada por sua presença aqui no Panorama MS. E Juliana Elias dos Santos, psicóloga e professora da Unidep, nossa equipe agradece a presença de vocês. Obrigada. O Panorama MS está terminando. Muito obrigada. Nós voltamos na segunda-feira. Não é mesmo, Carlão? Exato. Segunda tem mais. Tchau, pessoal.